Vamos nos acomodando, tá? E a gente vai começar já, o pastor Fábio estará aqui à frente, tá? Ele está liberando os livros, que é bom que vocês vão anotando também, é bom arrumar um lápis. Quem não gosta de escrever no livro alguma coisa, sei lá, anota num papel à parte, depois deixa encadernado, deixa no livro, né? Para vocês usarem como orientação, tá bom? E eu sei que alguns irmãos estão querendo o livro também. Acho que o Fábio vai cuidar bem disso. Ele é ótimo para comprar livro, ele gosta de comprar livro. Então, podem procurar ele, que ele vai pegar a melhor promoção e vai adquirir para os irmãos. A irmã Vali está aqui? Tá? Alguém entrega para ela. Alguém está com o livro A Criação Restaurada para me emprestar? Aqui foram todos. Só para mostrar para a igreja. Obrigado, Toninho. Amados, bom dia. Então, deixa eu só dar alguns avisos e algumas instruções para os irmãos. Este livro, Igreja Essencial, nós tínhamos inicialmente escolhido ele para tratar com os homens, depois envolvemos as mulheres, aí chegamos à conclusão de que era ideal envolver toda a igreja e transformamos na EBD de Eclesiologia, que nós já pensamos em fazer. Então, nós vamos começar ele hoje, tá? Se você não tem ainda, né? Muita gente já comprou, mas se você não tem ainda, eu abri uma lista aqui de pessoas interessadas em qualquer um dos dois livros, para a gente avaliar que preço consegue, quantas pessoas para a gente poder encomendar, tá bom? Então, dá tempo, porque hoje nós vamos tratar o prefácio e a introdução do livro, tá bom? E este outro livro, A Criação Restaurada, nós vamos fazer, começando dia 7 de maio, de manhã, um cafezão, ó. A gente está pensando às 8h30 da manhã, homens e mulheres. Então, não é uma atividade dos casais, apesar dos casais aproveitarem, né, para trocar ideias, estarem juntos, mas homens e mulheres. Se você é solteiro, se você é viúvo, se você, né, então, você está convidado. Nós encomendamos 45 livros deste, né, já foram todos, e ainda tem gente encomendando. Também dá para encomendar, só que eu preciso só esclarecer uma coisa. Este livro, a editora Cultura Cristã estava em promoção de 60%. Então, nós conseguimos a R$10, só que a promoção acabou. Então, nós estamos mesmo assim avaliando qual o preço que a gente consegue ele. Eu acredito que uns R$25, talvez, né? Mas uma coisa boa é que alguns irmãos estão se dispondo também para ajudar a custear. De repente, a pessoa quer muito, não tem condições, tá bom? Então, fale com a gente, abra a sua necessidade para a gente, e se você está interessado ainda, mas assim, este livro aqui é para você vir aos sábados, tá, gente? Um sábado de manhã, não são todos os sábados seguidos, tá? Então vai ter um encontro dia 7, depois passam uns 21 dias, tem outro encontro, passam uns 15 dias, tem outro encontro, e assim nós vamos trabalhando sobre cosmovisão cristã, muito importante para os dias atuais, tá bom? Algumas pessoas ficaram sem livro, porque ainda faltam 10 para chegar, que deve chegar lá para terça-feira. Aí nós trazemos no sábado para aqueles que ainda não pegaram. Tá bom? Queridos, muito bem. Vamos falar, então, sobre igreja. Quantos dos que já pegaram o livro, já tinham comprado, leram as páginas 17 a 28? Glória a Deus. E aí? O que você... Quem tem um corajoso, uma corajosa que pode falar do que mexeu em você? Eu sei que é só um prefácio, introdução. Nada? Sim? Estou até decepcionado. Falei, poxa vida, eu vou começar um estudo sobre eclesiologia no livro, ninguém nem... Né? Eu não sei quantas vezes
eu li ou ouvi este livro. E agora de manhã eu estava aqui, enquanto eu me preparava mentalmente, né, para a aula, e eu me emocionava, porque assim, a cada leitura, a cada vez que eu ouvi, o Senhor me impactava com alguma coisa. Foi por causa disso que eu me interessei em voltar desde o prefácio. O prefácio é livro, a introdução é livro, né? E o quanto é importante a questão da igreja, eclesiologia. Então, que realmente o Senhor nos abençoe nas próximas semanas e meses que estaremos pensando sobre este livro. Não são todos os domingos seguidos, tá? Então, tem hoje, domingo que vem nós vamos fazer também, né, pastor? Já tínhamos ordenado já. Então, hoje é o prefácio e a introdução. Domingo que vem a gente faz o primeiro capítulo. Depois pula lá uns 2 ou 3 domingos, a gente faz um outro encontro. Aos domingos é este. Aos sábados é este. Tá? De tempos em tempos, eu vou mostrar no grupo da igreja quais páginas é bom você ler. Se você quiser ler o livro inteiro e ler muitas vezes, não tem problema, isso é muito bom. Mas de que capítulo estaremos falando naquele encontro, tá bom? E mesma coisa para o encontro dos homens e das mulheres. Para o próximo encontro a respeito de cosmovisão, se você quiser começar a ler o livro, pode começar. Como muita gente não pegou e pegou agora o livro, a minha ideia para o primeiro encontro não é tratar exatamente do livro ainda, é mais fazer uma aula de definições para poder afinar, né, palavras, o que significa algumas palavras, alguns termos, algumas concepções, para a gente começar daí a ler o livro, porque é um livro um pouco mais profundo, ele tem alguns termos que a gente não está muito acostumado com ele, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê um bom tempo aqui. Meu Pai, nós te louvamos, Senhor, pela graça concedida a nós. Obrigado por uma manhã tão bonita, porque a igreja está repleta, estamos todos aqui alegres por estar na Tua presença e viemos aqui para Te prestar culto. E nós Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que nós temos de Te prestar cultos. Ó Senhor Deus, abençoa este tempo que temos aqui. Que seja um tempo produtivo, seja um tempo oportuno e possamos sair daqui mais edificados, ó Deus, no nosso entendimento a respeito das coisas do Senhor, para que possamos Te adorar de maneira melhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode? Amém. Não está cheio, é meio transparente, é ruim de ver, né? O que é isso aqui? É o cálice. O que nós tomamos é suco de uva, né? Mas é o fruto da videira. O que simboliza isso que nós tomamos? O sangue. O que significa este sangue? É o quê? A nova aliança no sangue de Cristo. Jesus pegou numa ceia pascal, né, no Pessah hebraico, dias antes, ele reuniu seus discípulos uma noite antes, na verdade, do que eles faziam de fato, porque iam acontecer coisas, né, com ele. E ele reúne os discípulos, ele antecipou, e ele ressignificou isso aqui. Nós brincamos, muitas vezes nós tomamos a ceia, e outro dia o Guilherme brincou, nós brincamos juntos, né? Falei assim, o meu estava aguado, né?
Às vezes as irmãs talvez tenham que diluir, talvez não tenham, não sei quantidade suficiente. E às vezes é doce, hoje estava doce, né? Estava muito bom. Mas fora o paladar, de fato, quantas vezes você já tomou isso aqui e, de fato, era doce? Você está entendendo o que eu quero dizer? E quantas vezes você tomou isso aqui e era amargo? Você chegou para cear e você já chegou com o coração arrebentado. E você sabe o quão amargo é aquele cálice. Porque alguma coisa no teu coração o Espírito Santo já colocou a respeito do que é ser igreja. Talvez você esteja vindo da casa de um irmão que ele é recalcitrante no pecado. Talvez você está vindo da casa de alguém que o casamento já rachou, a família já se dissipou, moeu cada um para um lado, porque alguém que permitiu que o pecado entrasse, não atendeu, não deu ouvidos aos clamores da igreja, e você vem para cear. E você olha para os bancos e não encontra o irmão. Quantas vezes você vem para cear e você tem um problema em casa que parece insolúvel? É um filho rebelde, é um marido que abandonou a fé, é uma esposa que não dá valor nenhum para o que você faz aqui dentro. Todos isso aí são aspectos do ser igreja. Nós não fazemos isso aqui por uma mera formalidade, a cada mês, cada quinzena, 2 vezes num dia. E nós escolhemos fazer 4 vezes no mês durante a pandemia. Agora ficamos 2 vezes por mês, né? Mas por quê? Porque é a nova aliança no sangue de Cristo que nos une e nos faz igreja. Só que nós, às vezes, não entendemos de fato o que é ser igreja. Tem gente que escolhe porque vai ser amargo, não vem. Não vem. Não vem. Não, eu estou com vergonha. Eu fiz algo, eu postei algo, eu falei algo para alguém, eu fiz algo para alguém, eu estou com vergonha. O dia que eu estiver melhor, não entendeu o que é ser igreja. A igreja ela não é dos fortes, dos bonitos, dos saudáveis. A igreja não é dos bons, dos generosos, dos misericordiosos, ainda que a graça nos faça isso, mas a igreja ela é um pouco diferente. E nós vamos entender isso ao longo das próximas semanas. Este livro, ele nasceu desse entendimento. Durante a pandemia, 2 pastores, Colin Hansen e Jonathan Leeman, eles se juntaram e a 4 mãos escreveram esse pequeno livro a respeito do ser igreja. Porque a pandemia, ela devassou a igreja. Se você quer encontrar uma vítima da pandemia, é a igreja. Eu não estou desmerecendo as mortes que houveram, muito pelo contrário. Mas a igreja, ela é, por assim, a grande vítima. Há de se falar nos Estados Unidos que pelo menos 1/3 dos cristãos não voltaram para a igreja após a pandemia. 1/3. Nós temos mais ou menos 100 membros, vamos arredondar. É como se 30 pessoas decidissem não mais voltar para a igreja, mesmo quando todas as barreiras sanitárias foram tiradas. E tem uma outra coisa. Alguns hábitos que as igrejas criaram para suprimir ou suplantar a pandemia, ou ultrapassar as barreiras que foram impostas, sanitárias e tantas outras, a tecnologia. A tecnologia nos ajudou demais. Né? Você pode, de casa, abrir o WhatsApp, Telegram, Facebook, YouTube, e está acompanhando o canal da sua igreja. Né? Nós fazemos o tal famigerado, ou na fama gerado, culto online. Né?
Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você lê o prefácio ele é escrito por Jonas Madureira. Jonas Madureira, ele é pastor da Igreja Batista da Palavra, em São Paulo, e ele foi professor meu, do Guilherme, do Paulo, do Lucas também, que não está aqui com a gente, né? E pensa num pastor apaixonado pela igreja. O que eu admiro no Jonas, tenho aprendido com ele, é a paixão, o amor dele pela igreja. Pela igreja. Ele escreve para a igreja, ele prega para a igreja, ele pensa sobre a igreja, ele parece que dorme e acorda a igreja nos escritos dele, né? Tamanho é o entendimento que ele chegou a respeito da importância que a igreja tem. Pois bem, e no prefácio dele, ele fala algumas coisas. Você começou ali, né? Fala que a tecnologia é uma das obras, né, que espelham a nossa relação com o Criador. Não sei se você ouviu falar, né, a gente fala muito sobre os mandatos divinos lá no Éden, né? E um dos mandatos que se fala muito é o mandato cultural. Ao homem foi dada a ordem de modificar aquilo que foi criado. Não é modificar, ele também, né, ele não tinha pronto geladeira, fogão, carro, ele não tinha pronto estradas, cidades, ele não tinha pronto celulares, ele não tinha pronto essas coisas, ele não tinha garfo, ele não tinha faca, ele não tinha espetinho para o churrasco, ele não tinha essas coisas. Então, o homem ele foi criando coisas, foi modificando a natureza das coisas, né? E na inteligência que Deus deu para o homem, ele foi modificando. Isso é o mandato cultural. E a tecnologia ela faz parte disso, da nossa relação com Deus, né? Nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós criamos coisas, não criamos vida, mas nós criamos coisas com aquilo que Deus já criou. E a tecnologia é uma delas. E a tecnologia, em algum momento, foi bênção para a igreja. Ainda é. Mas foi bastante durante a pandemia, porque foram impostas barreiras sanitárias, e uma delas foi eu não gosto dessa frase, tá? Distanciamento social. Na verdade, para mim, é distanciamento físico. Você não podia ficar próximo das pessoas. O social, mesmo na internet, se você não conversa com as pessoas, isso é social. Tá? Distanciamento social é diferente de distanciamento físico. Mas foi imposto isso, né? Então você tinha que usar máscara, não podia cumprimentar, era cotovelada para cá, era soco na cara. Né? Interessante, né? Era cotovelada e soco, né, gente? Né? Mas beleza, ninguém vai pegar na mão de ninguém, ninguém abraçava mais ninguém beijava mais ninguém, né? Tudo de longe, né? Parece que assim, a pessoa chegava, se alguém espirrasse aqui, né? É aquela coisa, todo mundo já olhava desconfiado, alguém tossisse mesmo com máscara, eu falei, meu Deus, né? Aí a pessoa já, né, suspeitava, ia saindo de fininho, cada um não sei o quê. Né, álcool para tudo. No meu trabalho lá, a gente fica na sala, falei para vocês já, e tal de álcool 70 em spray. Rapaz, ainda bem que ninguém fuma naquele lugar, ninguém risca um fósforo, não era um negócio. Ia morrer tanta gente que ia explodir, porque era um tanto de álcool para cá, álcool para lá, limpa a mesa, limpa teclado, e mão, e não sei o quê, e isso. Falei, gente, né? Mas, glória a Deus, né, chegamos onde chegamos. Só que é o seguinte, o problema que essa tecnologia, a facilidade que ela traz, ela nos induz a algumas definições e a gente vai cegamente por ela, né? É que nós nos tornamos um pouco céticos, né? Ele gera um certo ceticismo virtuoso em relação à tecnologia. A gente não olha e não enxerga o perigo que ela está trazendo, né? E traz uma espécie de cegueira. É o que ele fala aqui no segundo parágrafo do prefácio, né? Essa cegueira quase sempre lança uma fumaça sombria no horizonte, uma fumaça tão densa que as pessoas não conseguem mais fazer distinções importantes na vida, né? A tecnologia é muito boa, ela foi muito boa. Só que se você leu o Jonas, ele faz uma comparação, porque ele viaja bastante, ele é chamado a pregar em conferências, e ele é filósofo, ele tem que também dar conferências em faculdades, em alguns lugares, e ele vai sozinho, e a esposa e os filhos ficam para trás. E ele fala da bênção que é ter os aplicativos para poder ver e falar com a esposa e os filhos nas viagens. É muito bom. Aí ele fala de estar beijando a foto da esposa, né? Eu me imagino nisso, né? Às vezes eu estou longe lá e eu estou com saudade dos meus filhos e esposa. Né? Então, a vontade que você tem é beijar a foto da esposa, dos filhos. Mas o Jonas fala um negócio interessante. Não faz sentido algum
Você está sentado à mesa com a sua esposa e está beijando a foto dela e não a sua esposa. Faz sentido para vocês? Não faz sentido. Não faz sentido. A experiência virtual, ela pode ser uma bênção, mas jamais serão como as experiências reais que ele fala aqui. A igreja, ela faz parte das experiências reais, concretas, palpáveis. E ela não faz parte das coisas virtuais. Ainda brinquei, né, que tem uma frase que ele fala durante o livro, né, que igreja virtual é oxímoro, né? O que é isso? Alguém, né? Aí oxímoro, né, é a junção de dois termos opostos entre si, é uma figura de linguagem, eles se opõem entre si, tornando inviável, assim, aquilo não existe, né? Então, igreja virtual é oxímoro. A igreja ela é uma coisa concreta, o virtual não pode ser igreja. É isso que ele está querendo dizer, uma figura de linguagem que os dois se excluem. Então, é isso que acontece com a igreja virtual. O problema é que muitos de nós ainda estamos presos nesse ciclo do virtual. A igreja já voltou a se reunir, mas a pessoa optou por permanecer distante da igreja, assistindo a isso aqui. Eu não estou criticando quem está assistindo, mas eu quero que você pense os motivos pelos quais você ainda está sentado no sofá da sua casa, enquanto a igreja está aqui ceando. Os motivos pelos quais você optou por não vir aqui, enquanto a igreja está celebrando juntos. Eu quero que você pense sobre isso, mas pense com força, com vontade, e chegue a algumas conclusões sobre isso. Nós chegamos a essa questão de estar com a esposa e ficar beijando a foto, é como a pessoa que mora a 2 quadras, a 1 quadra da igreja, a um outro bairro, e prefere estar no virtual do que estar aqui. Realmente é mais fácil. Você só tomba da cama para o sofá, mantém o pijama, com a xícara do café, não precisa pentear, lavar o cabelo, não precisa tomar banho, não precisa escovar os dentes, e senta lá meio grogue, e dali você tomba na cama de novo, né? Então, assim, é mais fácil, com certeza. Ok, tem gente que realmente tem problema de locomoção, né? Existem outras soluções para isso. Alguém pensa um pouquinho diferente disso? Entre nós aqui. Gente, esse tempo nosso pode ter interação, né? Porque vocês estão sentados bonitinho, igual que... Então, por favor, pode levantar a mão, pode falar, pode negar, pode pensar diferente. Tá? Acho que uma das coisas que, como a gente trouxe toda essa tecnologia para conseguir prover isso para a igreja, uma das coisas que imediatamente me chama a atenção quando a gente começou, desde o primeiro link que foi mandado em maio de 2020, eu nunca coloquei segue o link do culto dessa noite ou dessa manhã. Sempre foi da mensagem. Porque não é culto, é uma mensagem só. Porque não é igreja, não está reunida. Entendeu? Quando você se posta, o que o Guilherme está falando é que, basicamente, quando você se posta na frente de uma tela para assistir algo, você não está participando daquilo. Você está apenas assistindo. Você é telespectador de algo. Eu e a Débora, nós vínhamos conversando no carro, né? E a gente estava ouvindo algumas músicas e falando sobre culto e adoração. Por que numa igreja como a nossa, a pregação ou a mensagem, ela é o ponto central ao redor de todas as outras coisas, elas circulam. Não estou desmerecendo os músicos, não estou desmerecendo os diáconos que estavam aqui à frente, não estou desmerecendo ninguém. Mas, numa igreja que ela é centrada na palavra, a pregação é o foco central do serviço de adoração e culto ao Senhor. Porque é a revelação de Cristo. Num culto, a beleza do Senhor, toda a sua beleza, toda a sua, né, identidade, tudo que Ele é, precisa ser exposto. E isso é exposto na pregação. Uma música, uma letra de música, ela é uma coisa que já foi pregado, é alguma coisa que já foi ressaltado, e ela repete isso
Então, a música, o serviço ao redor, tudo é como se fosse a moldura de um quadro. Faz parte, mas não é a essência. Não é a essência. No entanto, para participar do culto, você precisa estar presente. É muito interessante que nós chamamos de culto, em língua inglesa, eles chamam de serviço. Então, quando as pessoas vão para uma igreja, elas não vão para assistir um culto, como no Brasil se fala muito. Elas vão prestar um serviço. Então, o entendimento de uma igreja cristã, bíblica, é de que o membro que sai da sua casa em direção à igreja, ele está indo prestar um serviço. Ele está indo assistir a um culto. Se ele sai de casa pensando que ele vai assistir a um culto, então ele está dizendo que as únicas pessoas que cultuam naquela igreja é o pastor e os músicos. É isso? É verdade? Você saiu de casa para cultuar, não é isso? Então você vem prestar um serviço ao Senhor. Você é servo. E uma das atribuições do servo é prestar-lhe culto. Então você vem promover um serviço ao Senhor, que é o serviço de culto. Você não vem assistir a um culto. Por isso que quem está online, ele está assistindo a algo, ele não está praticando um culto. De novo, com o devido perdão da palavra, tá? Você que está aí me assistindo. Essa densa fumaça, essa que o Jonas fala, né, ela causa uma ingenuidade no uso da tecnologia. E a pessoa começa a trocar algumas definições, distinções e percepções importantes, né, que é justamente essa. Ele começa a confundir, como o Guilherme falou, coisas como transmissão de um culto como o próprio culto, e não é. É um oxímoro, de novo, né, no sentido de que essas coisas se excluem. Confundir essas coisas é como confundir uma fotografia com o próprio ser humano. É muito diferente. É muito diferente. Ele fala mais uma coisa também nas páginas aqui, né? Quem nega essa fenomenologia do culto sofre da síndrome eclesiológica de Pigmalião. Alguém já ouviu falar do mito de Pigmalião? Eu coloquei no grupo da igreja outro dia, né, para caso alguém tivesse curiosidade de saber. Pigmalião, nos mitos gregos, né, ele era um rei da ilha de Chipre, e ele era um cara muito chato, ele é muito exigente, é aquele um cara que vivia solteirão, porque nenhuma mulher bastava para ele. Nenhuma mulher tinha as características que ele queria. Então, ele não casava com nenhuma, e um dia ele decidiu que ele ia fazer uma estátua da mulher ideal. E ele era escultor, e ele esculpiu uma estátua que era tão linda, tinha todos os atributos físicos, visuais, que ele, Pigmalião, queria, que ele se apaixonou pela estátua. Em vez de se apaixonar por uma mulher de carne e osso, ele se apaixona pela estátua. E nós, muitas vezes, fazemos isso com a igreja, seja em conceitos virtuais, ou seja, as pessoas que frequentam. Nós idealizamos o que é uma igreja conforme as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas percepções, e nós nos apaixonamos pelo nosso ideal de igreja, e não pelo que ela é de fato. Porque dentro da igreja a gente entra aqui, e de repente a Sofia, filha do pastor Fábio, começa a chorar. Aí fala, eu não consigo prestar atenção no pastor Fábio, nem no Norival, porque a filha, a Sofia do pastor Fábio, está chorando. Aí chorou a filha a neta do Chiquinho. Aí eu não sei por que o outro adolescente, outro menino está escrevendo, tá desenhando, não sei o quê, onde já se viu. Ah, o irmão saiu 3 vezes para tomar água aí no banheiro, sei lá onde ele foi. Né? Ah, porque o outro fica ali, né? Ah, aquela pessoa nunca veio hoje. Onde já se viu? Aquela pessoa que falou mal de mim está aqui. Onde já se viu? Que hipocrisia, ele está no culto. Né? E a gente se depara com isso com a igreja, só que não é o ideal nosso. Né? Aí você vem e fala, poxa vida, o banco está rachado. Nossa, está soltando o estofamento do banco. Ah, porque a temperatura aqui não é muito boa. Aqui bate vento, lá não bate isso aqui. Ah, porque o sol está do meu lado. Ah, porque o som não é um microfone Shure, né? Sei lá, tem as marcas aí que custa R$3.000 o microfone. Nossa, ele pagou, né? É aquele microfone de R$200, né? E ele falha, ele tem uma microfonia, ele não sei o quê, tal. Mas é o que o dinheiro da igreja deu para comprar. Mas tem gente que reclama, não, já se viu.
Né? Onde já se viu, o cara errou a nota, ele desafinou na entrada, ele perdeu a entrada da música, isso aqui. E nós ficamos a ideia de uma igreja idealizada por nós, nos apaixonamos por isso. Nos apaixonamos por isso. Como Pigmalião. É muito interessante que depois, na história de Pigmalião, né, uma deusa grega lá tem dó dele e faz Galateia, que era a estátua, virar vida. Não é o que acontece. A igreja que nós idealizamos, ela não vem à vida, ela só nos atrapalha de estarmos, de fato, com a igreja verdadeira. Na introdução, ele fala algumas coisas. O Jonas já tem cito uma frase aqui que aquele que não está ligado a uma igreja, ele tem problemas. E, de novo, depois, né, Jonathan Leeman, na sua introdução, ele fala, né, dito de maneira simples, um cristão sem igreja é um cristão com problemas. Um cristão que precisa se apegar a uma idealização de uma imagem, de algo que ele... Né, isso é uma idolatria, é o conceito de idolatria. Os ídolos nascem dos nossos corações, né, eles brotam, né, eles pululam, até a igreja a gente idolatra. Aliás, a gente cria uma concepção errada até do Criador. A nosso bel prazer. Você pode ter muitos motivos para não ir à igreja. Né? Aliás, é aquilo que ele falou no começo, ele diz, estimam que pelo menos 1/3 de todos os frequentes da igreja antes da pandemia não voltaram após a pandemia. E é interessante que o número de pessoas que se dizem cristãos é muito maior do que aqueles que de fato frequentam uma igreja. Muito maior. E é muito interessante que esse livro foi escrito nos Estados Unidos. A gente fala isso muito do Brasil, né, da Igreja Católica Romana, dos católicos nominais, né? Falava-se muito isso em outras épocas, só que já chegou a onda aqui no Brasil dos evangélicos nominais. Nos Estados Unidos isso é comum, porque é um país, né, que majoritariamente eles são evangélicos protestantes. E lá, o ser cristão nominal é justamente dos evangélicos protestantes, que só dizem ser cristãos e não vão na igreja. Não vão na igreja. Pode? Sim, também. Só que tem muita gente que é membro de carteirinha, né? Tá lá. Inclusive, entrega dízimos e ofertas, mas não bota o pé na igreja há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. É muito interessante que você ouve todo tipo de desculpa. Nós já ouvimos desculpas de como, poxa, mas e a pandemia? Eu não vou na igreja por causa da pandemia. Ou não vou na igreja porque eu não sou vacinado. Não, por que você não se vacinou? Ah, porque eu sou contra a vacina. Ué, como assim? Você é contra a vacina, mas não é vacinado, e você não ser vacinado, você não quer ir na igreja, é isso? Percebe a incongruência? O quanto que isso é inconsistente? Então, se você não acredita na vacina, você, beleza, vem na igreja. Vem na igreja. Mas se você não acredita e não quer, então não use como desculpa para não vir na igreja, porque não é vacinado. Então, na verdade, tem outros motivos. Você tem muitos motivos para não estar na igreja. E essa é uma das pessoas. Os desigrejados são aqueles que ouviram algum sermão online em algum momento, ou o vizinho pregou para ele, e ele disse que aceitou a Jesus, que creu, mas nunca botou o pé numa igreja, ou se botou, nunca se tornou membro. Né? Ele se diz cristão líbero, né? Ele é autônomo, né? Ele é um profissional liberal. Né? Então, aliás, ele usa o simples, né? Não paga menos imposto. Né? Ué, entendeu? Ele não quer se ligar a uma igreja. Então, o cristão que não está ligado a uma igreja é um cristão com problemas. Né? E esse tem sido um problema em todas as igrejas. A nossa também já passou por isso. Tanto é que foi um dos motivos que a gente fez a série do Salmo dos Degraus, que justamente conduzia à adoração. Né? A adoração como corpo, como povo de Deus. Nós temos muitos motivos. E, às vezes, o motivo é que você não é perfeito o suficiente para estar na igreja.
Você não venceu todos os seus pecados, mas muito provavelmente você não vai vencer todos os pecados até Cristo voltar. Você vai esperar Cristo voltar para ir na igreja? Né? Então, assim, existe uma diferença de definição entre quem é regenerado e quem não é regenerado. E na igreja, às vezes, nós encontramos pessoas não regeneradas. Aí nós temos que lidar com a possibilidade dessa pessoa não ser salva, se ela não é regenerada. É aquela pessoa que não se arrepende. É a pessoa que não luta contra os seus pecados. Não luta contra hábitos e práticas. Não é viver uma vida de legalismo, mas não luta para se tornar um cristão mais parecido com Cristo. Não é como Paulo, né, que esmurrava o próprio corpo, reduzindo a escravidão, né, descendo até o sangue na luta contra o pecado. Tem uns que falam assim, puxa vida, não vou poder assistir o Big Brother? Já é difícil. Então, não, está difícil demais ser cristão. Né? Não vou poder ir na corrida de Fórmula 1 domingo de manhã que eu tenho que ir no culto? É difícil demais ser cristão. Eu vou ter que ir na igreja domingo de manhã ou domingo à noite, ou, né, de preferência os dois. Nossa, é difícil mais ser cristão, né? Puxa, não vou poder mais mentir, não vou poder mais roubar, não vou poder mais falar mal da vida alheia. Como é difícil ser cristão. Os cristãos, eles podem compartilhar as mesmas visões sobre a Trindade, o batismo e até mesmo eclesiologia. Mas de que adianta isto quando nos sentimos mais à vontade com nossos aliados políticos, que talvez nem sejam cristãos? Talvez nós nos sentimos mais à vontade com quem é externo à igreja, e talvez a sua vida seja aberta para quem não é da igreja, mas você não conversa com a pessoa que senta no corredor do lado. Então, assim, nós temos muitos motivos para não estar aqui. Nós criamos diversos motivos. Nós vivemos vidas, talvez, incoerentes com aquilo que nós pregamos e anunciamos. Uma coisa interessante sobre a igreja é que não é só o pastor quem prega aqui na frente. Nós todos pregamos e declaramos algo. A sua vida diária declara algo para alguém. Você tem uma declaração de fé no seu proceder, nas coisas que você crê, no seu modo de andar, no seu modo de falar, no seu modo de agir, porque nós entendemos que a pregação da palavra aqui, o Espírito Santo está agindo em sua vida de tal maneira que você está sendo confrontado pela palavra, que você vai sendo tratado, aquilo que Cristo fala, ser lavados pela palavra, e vai mudando o seu proceder. Vai mudando o seu proceder. Só que muitos talvez não se deixam, porque não estão vindo, não estão se inteirando, não estão se interagindo com a igreja. É disso que ele fala. Muitos dizem que creem as mesmas coisas, mas não praticam as mesmas coisas. É interessante que durante a pandemia, os pastores normais, ele fala aqui, né, eles ficaram em maus lençóis. Porque pastores normais, eles estão acostumados ao púlpito, a isso aqui. E tem pastores, ditos pastores, que não estão acostumados com isso aqui, mas estão acostumados com a quantidade de likes que ele tem no Facebook, no Instagram e tal. Aí ele tem uns discursos bonitos. Só que daí muita gente, ele tem uma lábia boa, ele tem um discurso bonito, ele sabe se postar a voz, e ele parece corajoso, só que ele não tem uma igreja com quem ele tem que visitar durante toda a semana, com quem ele tem que interagir durante a semana. Ele tem um público de milhares de pessoas que o seguem numa rede social, mas que ele nunca viu a cara de um deles pessoalmente e tem que tratar com a vida dele pessoalmente. Então, esse pastor normal, que ele lida com as coisas normais de uma vida de igreja, ele luta a semana inteira para achar tempo, para preparar o sermão do final de semana, porque durante a semana inteira ele recebeu ligação, porque morreu fulano, ele tem que ir lá no funeral do fulano, ele vai visitar a família enlutada, ele recebeu a ligação porque aquela família está com um filho rebelde, ele vai lá visitar e conversar com aquele filho rebelde, conversar com a família, ou daí ele recebe uma ligação que tem um casal que está em pé de guerra, ele vai lá para tentar conciliar o casal, aí ele recebe ligação de alguém que está em dificuldades financeiras, ele vai lá visitar, né? Alguém está enfermo e está hospitalizado,
hospitalizado, ele vai lá. Quando ele vê, a folga dele também já foi embora, ele ficou a semana inteira visitando e conversando, e ele não teve tempo de se debruçar na palavra. Aí você chega assim no domingo, aquela pregação, é a pregação da palavra. Mas aí a igreja fala, poxa, não tem nada de novo aí? Mas não tem nada de novo, mas ele agiu, ele viveu a igreja. Aí este membro que está lá na televisão ou no YouTube, você fala, vou ouvir meu pastor, está com cara de cansado. Está cansado, está com cara de cansado. Vou ouvir o fulano de tal, que tem 500 mil seguidores no Instagram. Eu vou seguir aquele cara porque ele fala bonito, ele prega bonito, e ele vai falar palavras bonitas para o meu coração, mas aquele camarada, ele nunca visitou ninguém, ele nunca esteve orando com uma família em luta, ele nunca teve que reconciliar irmãos, ele nunca teve que ir na casa de alguém para ver se resgata e traz de volta para a igreja. Ele não passou a semana conduzindo ovelhas. Ele passou a semana amealhando likes. E aí? Tem uma frase que eu acho interessante que ele colocou aqui, né? Então, existe futuro para a igreja? A igreja virtual é o futuro? Ele fala sim para a primeira e não para a segunda. A igreja virtual não é o futuro, mas sim, existe futuro para a igreja. Não sei se você ouviu essa semana as notícias, aliás, já tem alguns meses atrás, a Facebook, do Zuckerberg, mudou de nome, não é mais Facebook. Facebook é apenas um dos produtos, agora é Meta, de metaverso. A empresa. Porque eles estão... A Facebook é apenas um dos produtos deles. Eles mudaram de empresa, você vai entrar lá, abre o seu Instagram, vai ter embaixo, by Meta. Ou Facebook, by Meta. Meta de metaverso. O que é o metaverso? O metaverso é uma realidade oposta a essa que está aqui, é o verso. Então, é uma realidade virtual. Porque este mundo está se preparando para criar uma grande realidade virtual, onde as pessoas vão viver dentro dela. Então, você não vai sair de casa, você vai interagir com pessoas no virtual. Você vai ter o seu avatar e vai se comunicar e vai andar, o bonequinho, você vai colocar a roupinha que você quiser nele, o formato que você quiser nele, a cor do cabelo que você quiser nele, sem fazer isso com você mesmo, e põe ele lá para andar por você. E esses dias atrás, uma igreja famosa, que tem ia falar sucursal, é perigoso, né? Tem uma filial, né, em Miami, né, e eles criaram a igreja do metaverso. E o pastor pregou, e tinha lá uma imagem com um monte de bonequinhos sentados nos bancos, né, e calcularam que 150 avatares estavam lá e que houve pessoas que aceitaram a Cristo. Aí teve um pastor, professor nosso, que ele brincou com essa ideia, colocou também uma imagem digital com um bonequinho todo feliz assim, falou assim, eu chegando no céu depois de ter aceitado Cristo na igreja do metaverso. É virtual. Se a igreja onde essa pessoa vive não é real, o que é real para ela? Mas há futuro para a igreja? Sim, há futuro para a igreja. Qualquer pessoa que ama a igreja deve aprender a perdoar, ser tolerante com os cristãos. Deus nos convida à igreja porque é um lugar, não é um lugar confortável, né? Não é um lugar que talvez nossos desejos se concretizem ou as nossas habilidades são postas à prova, mas encontrar encorajamento espiritual. Não, ele não convida para uma família espiritual ele nos convida, na verdade, uma família espiritual de desajustados, rejeitados. Ele nos recebe em uma casa que raramente é o que queremos, mas é exatamente o que nós precisamos. Talvez você queria tocar naquela igreja que todo mundo é perito em música, mas não tem pregação. Você pregação é de menos, só quero tocar com os melhores, mas ali só tem os perfeitos. Ali a igreja não se pratica de fato. Por trás de cada sorriso dentro da igreja há uma história, e a gente não sabe toda ela, né? Você não sabe aquele casal, aquela família que saiu brigando de casa e chegou brigando até as portas da igreja e entra todo mundo sorrindo, né?
Hoje o pai fala assim, em casa eu te mato, né? Aí a mulher falaria assim, em casa eu te trucido, né? Mas entra felizes, entra bonito, né? A gente não sabe as histórias, né? A gente não sabe de histórias que está por trás de cada membro. Nós temos entre nós pessoas que são viúvos. E, de repente, nós já esquecemos a história, mas a pessoa sofre até hoje. Nós temos entre nós pessoas que têm suas deficiências e luta com isso. Pessoas que sofrem bullying, né? Palavra bonita, né? Na escola. E está aqui, tentando parecer que está tudo normal, mas dói. Pessoas que lutam com a possibilidade de perder o emprego, está aqui, tentando cultuar ao Senhor, parecendo que está tudo normal, mas não tem como colocar uma cesta básica dentro de casa. Pessoas, ele fala interessante, ele fala inclusive do alcoólatra que luta contra o seu vício e tem dificuldade, inclusive, de não estar fedendo álcool, mas ele crê de fato em Cristo e tem lutado contra o seu vício, colocado debaixo da cruz. E aí, o que é a igreja? Nós precisamos redescobrir a igreja. Eu quero que você abra em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A aula de hoje, ela não tem intenção de ensinar algo, na verdade é chamar a atenção para você. Estou usando sobre isso o prefácio e a introdução. Abre em Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 27. Paulo está escrevendo sobre a igreja. E, aliás, Efésios é uma carta eclesiológica, uma carta destinada à igreja. Ele define a igreja em Efésios. E aqui no capítulo 5 ele começa a falar das relações que tem dentro da igreja, inclusive das famílias. E ele usa, se a igreja não fosse importante, Deus não usaria a relação mais íntima que existe entre os seres humanos, que é marido e mulher, para espelhar o que é a igreja. Olha o que Paulo diz, Efésios 5, 25 e 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Dá para você entender a relação de Cristo com a sua igreja? Que não é pouca coisa? Não é uma relação de somenos, como diz, né? Palavra de pouca coisa. Não é com o desprezo que muitos tratam a igreja. Cristo morreu por ela. A igreja é constituída de um povo que é comprado por sangue, resgatado por sangue. Paulo nos ajuda a deduzir de um relacionamento que conhecemos, que é o casamento, o entendimento de algo sobre a igreja que não podemos ver. Os maridos amam suas esposas dando suas vidas. Da mesma forma, Jesus Cristo, o único Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, crucificado por ordem de Roma, ressuscitado dos mortos no terceiro dia, se entregou pela igreja. Você pode ser santo porque Jesus deu o seu corpo, assim como você alimenta e cuida do seu corpo, Cristo alimenta e cuida da sua igreja. Efésios 5, 29. E ele fala um negócio interessante, né, que até mesmo os membros estranhos do corpo, especialmente eles, nos lembram que ninguém se aproxima de Deus senão por pura graça. Ninguém pode comprar um lugar na mesa do Senhor. Você só pode ser convidado. A mesa do Senhor, isso que foi feito aqui. Ninguém compra um lugar a ela. Você só pode ser convidado. Eu sei que cada pastor tem uma prática de como ministrar a ceia, não está errado. Mas foi com o Jonas que eu aprendi um negócio muito interessante. Que o Jonas pratica isso e ele ensinou um negócio para a gente. Ele falou assim, olha, até o pastor, ele precisa ser servido na ceia. Porque é uma mesa onde você não bota a mão, alguém te serve. Porque você não tem direitos nela. Você consegue entender isso?
E como você é servido? Pelo corpo. E Jesus, ele se manifesta neste mundo através do corpo dele, que é a igreja. Então vem um outro membro e serve você nessa mesa do Senhor. Então a igreja, ela é um pouco diferente de algumas concepções que nós temos. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, 27, fala: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A igreja é o próprio corpo. A igreja é o próprio corpo. Em Cristo, não importa o que você faça, em Cristo, a sua igreja é perfeita, é sem mácula ou ruga. Na prática, você sabe, ou acabará descobrindo que sua igreja é composta de membros que ainda pecam contra Deus e uns contra os outros, mesmo santificados pelo Espírito. Mesmo santificados pelo... Você volta à igreja porque pertence a Deus, porque Cristo deu seu corpo. E porque deu seu corpo, Cristo fez o corpo de crentes de cada tribo, língua, povo e nação. Nesse corpo, que é a igreja, ninguém é mais importante do que ninguém, porque todos fazem parte dele somente pela graça e somente por meio da fé. Tanto é que lá, em 1 Coríntios 12, 26, ele fala: se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Tamanha a importância do sentido de corpo. Você tem muitos motivos para não redescobrir a igreja, mas tem um motivo para fazê-lo. Porque por meio dessas pessoas das quais você talvez nem goste muito, Deus quer mostrar seu amor por você. É o único tipo de amor que pode tirar nosso foco de nós mesmos para uma comunhão que transcende as forças que estão destruindo o nosso mundo doente. É a única maneira essencial de encontrarmos a cura juntos. Além de tudo isso, sua igreja é onde Cristo diz que está presente de uma maneira única. Ousaríamos até mesmo dizer que sua igreja nossa é onde o céu desce à terra, onde nossas orações começam a ser respondidas. E que oração é essa? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, essa aula é uma introdução, de fato. Na verdade, estava querendo provocar em você uma curiosidade para entender mais o que é a igreja. Mas eu quero que você se levante e fale. Né? Porque nós, recentemente, tivemos assembleias em que foram excluídos membros. Nós temos membros que não voltaram mais. Excluídos ou não, não voltaram mais da pandemia. Estão ainda... patinando com essa coisa. Nós temos coisas acontecendo na igreja e talvez você já é de anos aqui, ou você é novo aqui, e não entende o que está acontecendo. Talvez você esteja ferido com algumas dessas coisas que estão acontecendo. Então eu quero que você tenha liberdade de fazer suas perguntas, ou expressar suas opiniões, e nós vamos trabalhar à luz da palavra. Está tudo bem do jeito que estamos terminando? Por não, minha querida? Acontece muito. Só que uma coisa interessante acontece, aqui nós estamos um povo que está em processo de sermos aperfeiçoados à imagem de Cristo. Né? A irmã vai encontrar aqui pessoas que lutam com a ira. Aqui a irmã vai encontrar pessoas que lutam com a preguiça. Aqui a irmã vai encontrar pessoas que lutam com diversos problemas. Né? E, às vezes, nem sempre é porque ela não pôs o coração, às vezes é porque o coração dela ainda faltam arestas para serem aparadas. Mas ela está sinceramente aqui. Realmente existe na igreja também, como a irmã falou, pessoas que
tem toda a religiosidade do processo. Obedece a todo o processo religioso, né? Porém, a gente percebe na vida que falta regeneração, um novo nascimento. E apesar dela viver, às vezes fazer as coisas até certinho, mas ela vive de uma vida legalista. Ela não entendeu ainda que a salvação é por fé, pela graça que há em Cristo Jesus. Ela ainda faz coisas achando que isso vai melhorar o seu caminho para o céu, ou que isso vai abrir as portas do céu para ela. Gente que luta até hoje com a convicção da salvação, porque não conseguiu alcançar um nível de bondade ou de perfeição, não conseguiu, né? E ela não consegue chegar, então luta. Pessoas que têm desespero interno, chega aqui sorri, mas chega em casa, está desesperado, porque espiritualmente não consegue entender. É mais ou menos quando, em João 3, tem um membro do Sinédrio, Nicodemos, chega para Jesus, ele precisa entender, porque Nicodemos ele é muito apegado às leis e aquela coisa toda, e ele percebe que alguma coisa está faltando, ele tem um encontro com Cristo, e é muito interessante que ele, não, antes de começar a fazer perguntas, Jesus já chega para ele assim, se não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Se não nascer de novo, e fala várias vezes para ele. E ele, mas como que é isso? Aí Jesus fala que é pelo Espírito. Não é por algo que ele faça. Não é por algum conhecimento que ele adquira. É o Espírito quem vai abrir o seu coração para que creia. E não há gente batendo na porta dos céus para fazer com que o Espírito abra o seu coração. Existe um conceito de igreja no mundo chamado sensível àqueles que buscam. A palavra é esquisita, né? A frase, né? Nos Estados Unidos é comum. Essa frase lá, nem lembro como que é em inglês, mas é a igreja sensível aos que buscam. O que é isso? É a igreja que faz todo o seu programa, tudo. É a mais bela música, é a mais bela decoração, é o mais belo programa, né? Porque ela entende que as pessoas estão buscando. Então, ela quer ser atraente àqueles que estão buscando. Então, ela faz coisas que atraem pessoas. Só que quem traz a pessoa para a igreja é o Espírito Santo. E o Espírito Santo usa a palavra para levar a pessoa à fé. Então não é a cor da parede, não é o tom maior ou menor da música, não é se a música está afinada ou não, não é a decoração, a disposição dos bancos, não é se as pessoas são mais instruídas ou menos instruídas, mais ricas ou mais pobres, não é se o estacionamento da igreja está repleto de carros novos, não é se a igreja sequer tem, de repente nem bicicletário tem, não é se a igreja é de chão batido e as pessoas sentam em toco no meio da África subsaariana, não é se é uma oca no meio da selva amazônica, é o Espírito Santo quem incuba e faz a sua igreja, que traz as pessoas. Então, não adianta eu gerar um programa. O Paul Washer, um pregador da palavra, ele fala, quando você cria programas para atrair pessoas, que isso é o chamariz, você está falando a homens e mulheres carnais. Você não está falando a homens e mulheres espirituais. Porque homens e mulheres carnais, eles são movidos por programas, por eventos, por coisas atraentes, coisas bonitas, chama atenção, brilhantes, o quê? Né? Pela perfeição da coisa. Só que quando você atrai para dentro da igreja homens e mulheres carnais, você tem que ficar alimentando homens e mulheres carnais. Então você tem que ficar gerando programas, eventos, fazendo coisas que os agradem. Só que isso toma tanto tempo e energia, porque a cada novo dia você tem que trazer uma novidade, algo novo, para segurar homens e mulheres carnais dentro da igreja. Que você começa a diminuir a pregação da palavra. E os homens e mulheres espirituais, as ovelhas que ouvem a voz do bom pastor, começam a ficar à míngua, porque não são mais alimentadas. E é dessas ovelhas que aquele pastor que fala a homens e mulheres carnais vai ter que prestar contas
diante do Supremo Pastor, que preferiu falar a homens e mulheres carnais e não às suas ovelhas. Porque muita gente, você conversa, você percebe, mas aqui, por que você não está mais? Não vou mais na igreja lá, porque, rapaz, tem um lá que desafina, e ele canta alto na minha orelha, e não sei o quê, e o pastor ele comete uns erros de português básicos, assim, né? Aí você percebe, né? Aí, não, mas que lá tem uma música bonita, o pessoal lá ensaia 5 horas por semana. Olha, o ministro de música ele é formado, não sei o que lugar. O pianista, o tecladista, o baterista, eles são formados em conservatórios de música. Eles são excelentes no que fazem. Não, tem até teatro, tem dança profética, e tem tantas outras coisas, e tem campeonato, e tem até premiação, né, durante o culto, mas, afinal de contas, né, E aí? Não vou mais lá, porque lá cantam umas 2, 3 músicas meio assim, antigas. Aí o pastor fala, uma pregação comum. Pregou sobre o quê? Sobre João, mas é comum, né? Mas por quê? Porque ele não fala que eu vou ganhar dinheiro, ele não fala que eu vou ter uma saúde espiritual, ele não fala que eu vou ficar saudável, não sei o quê, não vou... Não é um coaching. Desculpa, até me delonguei, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Desculpa, gente, eu me empolguei. Não? Fala. Só fazendo justiça, como o pastor falou, né? Muitos desses pastores que a gente mencionou aqui, são professores nossos, estão na mídia e têm muitos seguidores na mídia, né? Mas é muito interessante a postura deles. Uma vez o Jonas externou isso, né? Pessoas, você vê que lá no Facebook, no Instagram, pessoas fazendo perguntas sobre coisas da igreja dele, não do Jonas, problemas que ele tem. E uma vez o Jonas colocou a resposta, falou assim, olha, perguntas sobre a sua vida comum, normal, né? Faça para o seu pastor comum, da sua igreja comum, que ele tem a resposta. Ele é o seu pastor. É ele quem anda com você. É ele que está toda semana com você, pregando para você. Eu não conheço a sua vida, eu não sou o seu pastor. Então, assim, busque o seu pastor da sua igreja, conviva com a sua igreja. Então, eu acho muito interessante que a postura é diferente destes. Assim, busque a sua igreja. Ande com a sua igreja. Ande com o seu pastor. Aquele que tem orado por você, aquele que tem se desgastado para preparar a pregação para você, né? Então, assim, eles falam, não somos os seus pastores, nós estamos na mídia porque faz parte do ministério deles,
mas não são os seus pastores. Mas alguns, né, eles querem ser pastores de mídia. Queridos, o próximo encontro vai ser domingo que vem, o capítulo O que é uma igreja. Aí, de fato, entramos no estudo, a página 29 até a 40. Tá? Aqui, inclusive, tem algumas definições muito fortes. Então, aquilo que o pastor Norival falou, anote, leia, anote, faça perguntas. Mas também eu quero que você faça perguntas para você. Né? Sobre o que nós conversamos, leia o livro e sobre o que ele escreveu lá, faça perguntas para você. Fala assim, isso me atende? O que me incomoda na minha igreja, o que eu precisaria ter na minha igreja? Por que me incomoda? Né? Por que eu não quero frequentar? Por que eu quero frequentar? Faça perguntas para você, para que você exponha para fora aquilo que pode estar contaminado e aquilo que é verdadeiro também. Tá? E também traga as perguntas no próximo encontro, no domingo que vem. E, queridos, homens e mulheres, sábado que vem, acho que 8h30, né, pastor? 8h30, com café, tá bom? E quem ainda quiser os livros, né, nós vamos ver um jeito que dá para encomendar mais, fale comigo também, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor, nessa manhã te entregamos esse tempo. Não é, ó Deus, talvez a palavra de um destes pastores mencionados, mas é com sincero coração que te entregamos e a sua igreja. Usa isso para nos moldar, Pai. Usa isso para nos tratar como igreja. E que o Senhor, ó Deus, preencha os nossos corações com as ações do Teu Santo Espírito. E, Senhor, mova a sua igreja na direção que o Senhor quer. Em nenhum momento estamos criticando esta igreja aqui, mas nos alertando a nós mesmos a respeito das coisas que nos podem tirar do foco que o Senhor quer nos dar. Abençoa o nosso domingo, possamos voltar à tarde para o culto da noite, para a glória do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.